fundamentados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa primeira noite, falando debaixo desse tema, fim dos tempos, panorama da escatologia bíblica, eu quero hoje falar um pouquinho acerca de um dos eventos, da escatologia bíblica, que é a tribulação, que é a grande tribulação, Então, escatologia é o estudo doutrinário dos últimos eventos da história da Bíblia. Quando falamos de escatologia, a escatologia ela é o estudo doutrinário dos últimos eventos bíblicos, eventos da escatologia bíblica. E isso inclui, incluindo o que diz respeito ao fim do mundo, ao presente, ao fim do mundo presente e ao fim e também concernente ao mundo vindouro. Então é de extrema importância para a vida da igreja. Eu falava que no domingo, às vezes a gente pensa, eu não me preocupo muito com esses assuntos, os assuntos do fim, porque afinal a igreja vai ser arrebatada, e isso é até um ponto que a gente precisa meditar bem a fundo na palavra de Deus, nós falamos há uns 2 cultos atrás, eu te motivo a ver, se você não estava, num culto de domingo, falamos acerca dos sinais da volta de Cristo. Se você estava, amém. Se você não estava, fica aqui o meu conselho para você assistir, E quando nós falamos dos eventos escatológicos, normalmente você já pensaria, então nós vamos começar a falar pelo arrebatamento, E nós vamos meditar na Bíblia, nós vamos sermos iluminados acerca da revelação bíblica, e você vai compreender que não faria sentido falar do arrebatamento antes de falarmos da grande tribulação. Até mesmo porque eu creio, baseado na Bíblia, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós vamos ver textos bíblicos, vamos meditar acerca disso. Então, por isso que o primeiro evento que nós vamos falar dentro dessa série é acerca da grande tribulação. E dentro disso eu quero que, por favor, você abra aí sua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Daniel, que eu quero fazer menção acerca das 70 semanas de Daniel, já no inteirinho aí desse tópico da grande tribulação. Então nós vamos ler lá Daniel, capítulo de número 9, a partir do verso de número 24. Livro do profeta Daniel, capítulo 9 e verso de número 24. Glória a Deus. Feliz demais de ver os irmãos, que se batizaram no último domingo, tudo aí no culto de ensino, amém, graças a Deus, que Deus abençoe. É de suma importância, estar se alimentando da palavra, do conhecimento, para ser fortalecido no compromisso que vocês já assumiram com Deus, Então Deus seja louvado aí pela sua vida. Daniel capítulo 9 e verso de número 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda, que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém, até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações, e ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Graças a Deus. Queridos, a profecia das 70 semanas, ela foi entregue a Daniel quando esse se encontrava
juntamente com o seu povo, cativo na Babilônia. E de acordo com esse texto aqui, Daniel fala em três períodos de 7. Nós vemos aqui a citação de 3 períodos de 7. Ele fala de um período de 7 semanas. Ele fala de um outro período de 62 semanas. E de mais um período de 1 semana. E aqui quando ele fala acerca de semana, a palavra usada aqui, original do hebraico, é shabua, que significa 7. Então a palavra aqui aplicada nesse contexto de Daniel capítulo 9, original do hebraico, é shabua, que significa 7. Portanto, a melhor leitura daqui seria 70 setes. Nós vemos aqui 70 semanas, mas conforme o original da palavra hebraico, a melhor aplicação aqui seria 70 setes. Quando se trata acerca de dias, a palavra, e isso nós encontramos lá em Daniel, capítulo 10, versos 2 e 3, o verso 2 diz assim, Daniel capítulo 2, naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Então aqui essa palavra semana, ali de Daniel 2, 3, em hebraico é Yamim. Então não é a mesma palavra original hebraico aplicado no capítulo 9. Então no capítulo 9, quando ele cita a profecia das 70 semanas, essa palavra do original hebraico é shabua, que significa 7. Então, sendo assim, o versículo 24 do capítulo 9 de Daniel afirma que 70 setes estão determinados. Estão determinados 70 setes. Eu sei que quando a gente fala 7 pode parecer um pouco confuso, mas você vai entender quando a gente relata que essa palavra, essa aplicação 7, para os hebreus, esse período de 7 era algo extremamente familiar, era algo comum, pois as escrituras dizem que havia tanto esse 7 para um período de anos, quanto para um período de dias. Observa comigo lá em Levíticos, capítulo de número 23 e verso 3. Levítico, capítulo 23 e verso 3. 6 dias será feito trabalho, mas o 7º dia será o Shabat do descanso, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis nele. Isso é o Shabat do Senhor, em todas as vossas habitações. Então aqui ele aplica esse período, esses 7 no 7º dia. Outro exemplo disso, dessa contagem, é o jubileu. E nós encontramos lá em Levítico capítulo 25 e verso de número 8. Levítico 25 e verso 8. E tu contarás 7 Shabás de ano. 7 vezes 7 anos, e o espaço dos 7 Shabats de ano serão para ti 49 anos. Então nós vemos que a aplicação dessa palavra, 7, era algo comum entre os hebreus. Havia essa aplicação na contagem dos dias, 7 de dias, e havia essa aplicação na contagem de anos, 7 de anos. Então a conclusão a que nós chegamos primeiramente é que essas semanas de que o profeta Daniel fala são de anos e não de dias. Então essas semanas da profecia, esses setes ali, determinados, 70 setes, são acerca de anos. Primeiramente, o que ele cita ali? Ele cita 7 semanas, o primeiro período que ele cita. Aí depois ele cita 62 semanas. 62 semanas mais 7 semanas, 69 semanas. Aí nós pegamos esses 7, porque são 7 de anos. 69 semanas, 69 setes, vezes 7 anos. 69 vezes 7, 483 anos.
anos. Está entendendo? 7 semanas o primeiro período, 7 setes. O segundo, 62 semanas, 62 setes de ano. Então são 69 setes de anos vezes 7 anos, que totaliza 483 anos. Nós sabemos que o ano profético, ele é composto de 360 dias. Então nós fazemos a conta aí, né? 483 anos vezes 360 dias, que dá um total de 173.880 dias. Então, como disse o profeta no verso 25, e ele diz ali, desde a saída para restaurar e edificar Jerusalém e até o Messias, ou seja, né, desde o ano de 445 até a morte do Messias, passaram-se 173.880 dias. Nós encontramos lá em Neemias, capítulo 2, verso 1, e eu leio para você, Neemias 2:1, né, nós encontramos ali quem deu essa ordem, né, da restaurar, de edificar Jerusalém. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando ele cita aqui esse construir, esse edificar, ele fala acerca da cidade de Jerusalém, e não do templo. Muitos cristãos confundem, né, e acham que tem a ver com a construção do templo no tempo de Ciro, mas aqui tem a ver com a construção e a edificação de Jerusalém. Então nós vemos aqui em Neemias capítulo 2 e verso 1, quando isso ocorre, né, no reinado de quem e quando ocorre. E sucedeu no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. Então o texto deixa claro, né, esse é o momento que Neemias, o rei vai ver Neemias abatido, vai perguntar o porquê, e ele vai falar acerca de Jerusalém. Então o rei vai liberá-lo para a edificação, e aqui fica claro que isso ocorre no 20º ano do reinado de Artaxerxes. A edição mais recente da Enciclopédia Britânica, ela marca a data de ascensão ao reinado do rei Artaxerxes no ano de 465 a.C. Então esse rei ascendeu ao trono no ano de 465 a.C. E aqui nesse texto de Neemias ele está falando o quê? No 20º ano do reinado de Artaxerxes. Então, se ele começou em 465, 20º ano, esse ano era 445 antes de Cristo, tá? Então, segundo a profecia, a ordem para a reconstrução da cidade duraria 70 semanas. 70 semanas, 70 setes, que dá 49 anos. E 62 semanas, ou 62 setes, ali a rua e o muro. Então isso totalizaria, né, 483 anos. Então depois desse período ocorreria um fato notório. E ali o próprio Daniel, né, ele profetiza ali, a profecia está no livro, e ele dizendo, o Messias seria tirado ou crucificado. Então a predição diz que o Messias seria morto depois de 70 semanas, 70 setes, 70 setes de anos, que daria 49 anos, e mais 62 semanas, totalizando 69 semanas. E foi realmente isso que aconteceu, né? Nós realmente sabemos que foi exatamente isso que aconteceu. Cristo morreu exatamente na 69ª semana de Daniel. Conforme a profecia, né, isso se cumpriu. Então, com esse evento, se completaram as 69 semanas de Daniel. Mas a profecia diz que 70 semanas estão determinadas. Aqui na morte de Cristo se cumpriu 69 setes, né? Mas a profecia fala que 70 semanas estão determinadas.
determinadas, né? Então, portanto, a gente entende que falta a 70ª. Falta a 70ª semana de Daniel. As escrituras, né, elas relatam que se iniciaria um período de grande tribulação sobre a humanidade. Grande tribulação, um grande sofrimento, que tanto os escritores do Antigo Testamento quanto do Novo denominam de tribulação. Haveria ali, né, um período de grande sofrimento sobre a humanidade, e tanto os escritores do Antigo quanto do Novo, eles denominam esse período de a grande tribulação, ou a tribulação, que nada mais é do que a última semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel se cumprindo. Lê comigo ali Daniel capítulo 12, por favor, a partir do verso 1. Daniel capítulo 12 e verso de número 1. Glória a Deus. Daniel 12 e verso 1. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Aleluia. Esse versículo 3 aqui, eu amei esse versículo, eu me apeguei a esse versículo, né? Olha que lindo. E aqueles que forem sábios. Eu quero crer que nós somos um povo sábio, amém? E nós estamos nessa terra não para emocionar ninguém, mas para levar pessoas à conversão, à justiça. Olha que lindo, né? Ele diz: e aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, aleluia, como as estrelas para sempre e sempre. Graças a Deus, que Deus nos dê essa graça, né? Nos dê essa sabedoria de anunciar o Evangelho, de contribuir com a conversão, mas não por emoção, conversão na justiça, justiça de Cristo, justiça de Deus, aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos ler comigo ali Deuteronômio capítulo 4 e verso de número 27. Deuteronômio capítulo 4 e verso de número 27. Querido, eu vou citando aqui os versículos, se você puder anota, e eu vou lendo, porque nós temos bastante textos aqui, para nós também ganharmos tempo. Deuteronômio 4, 27 em diante diz assim: e o Senhor vos dispersará entre as nações, e restarei poucos em número entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá, e ali servireis a deuses, obras das mãos dos homens, de madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas se dali buscardes o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando estiverdes em tribulação, e todas essas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias, se tu voltares ao Senhor teu Deus, e se obedeceres a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem esquecerá o pacto de teus pais, que ele jurou a eles. Isaías capítulo 26 e verso 20. Isaías capítulo 26 e verso de número 20. Venha, meu povo, entra tu em direção às tuas câmaras, e fecha tuas portas sobre ti, esconde-te, por assim dizer, por um breve momento,
até que a indignação passe. O profeta Isaías usa essa afirmação, indignação. Porquanto eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela e não mais ocultará os seus mortos. Então nós vimos aqui alguns relatos, alguns escritos do Antigo Testamento, através do livro de Daniel, através do livro de Deuteronômio, através do livro do profeta Isaías, falando acerca da tribulação, acerca da indignação, e falando desse tempo da grande tribulação. Mas agora eu quero ler com você Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 24, a partir do verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 24, falei Marcos, mas é Mateus, perdão. Mateus, capítulo 24, a partir do verso de número 21. Nós vamos ver aqui os relatos no Novo Testamento. Aqui Jesus falando, Mateus, capítulo 24 e verso 21. É aquele momento em que ele está citando os sinais da sua volta, os sinais que precederiam o dia da sua volta. E quando chega no verso 21, ele faz esse relato. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então olha lá, Jesus está dizendo, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Graças a Deus. Eu até disse, nós começamos falando acerca da grande tribulação, da tribulação, e a gente como crente, às vezes tem a tendência, puxa, eu gostaria de ouvir acerca do arrebatamento. E como eu digo, quando a gente está aqui, olha o que Jesus está dizendo. Vai haver a grande tribulação. Ele está dizendo, como nunca houve antes e também nunca mais haverá. É a grande tribulação. E aí ele diz assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Por que é que ele vai abreviar se os eleitos não estiverem aqui? Olha, Jesus está dizendo, vai haver a grande tribulação, e por causa dos eleitos, são dias que, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Eu sei que quando a gente fala de grande tribulação, do que está por vir, teu coração pode ficar temeroso, mas até o fim você vai entender que não é assim que nós deveríamos ver, tá bom? Então, querido, como eu disse, eu biblicamente, eu acredito na volta de Jesus pós-tribulação. Eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai passar, que a igreja vai enfrentar, e eu acredito no arrebatamento após a grande tribulação. Jesus, às vezes a gente confunde muito, A Bíblia não diz que Jesus viria em secreto. A Bíblia diz que Jesus vem como um ladrão. É diferente, Não vai ter uma vinda em secreto e outra vinda pública. E a Bíblia diz que todos verão Jesus nos ares. Então eu acredito que a volta de Jesus vai ser pós-tribulação. Mas olha, pensa comigo, A gente está ouvindo, está aprendendo, está sendo edificado acerca da tribulação. E por que isso é bom? Porque é melhor estar preparado para grande... Eu posso estar errado na minha opinião? Posso. Assim como o pré-tribulacionista pode estar errado, assim como o meso, Então tem o pré que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, tem o meso que acredita que vai ser arrebatada no meio, e o pós que acredita que vai ser arrebatado no fim, depois. Posso estar errado? Posso. Mas é melhor, irmão, estar preparado para a grande tribulação e ser arrebatado antes, do que ter que enfrentar a grande tribulação e não estar preparado. É muito melhor,
estar preparado para a grande tribulação e ser arrebatado antes do que ter que enfrentar a grande tribulação e não estar preparado. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho acerca da grande tribulação. Ela será dividida em duas metades, né? Serão 7 anos divididos, 3 anos e meio, será dividida a grande tribulação. A primeira metade será o juízo dos selos, que nós encontramos lá em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo de número 8. Gente, isso aqui é de extrema importância para a vida da igreja. Isso aqui é de extrema importância para o nosso cristianismo. Isso aqui não é algo que, eu sei que talvez não é tão motivador de a gente, eu gosto de pregar esfuziante para a gente, mas quando você entende isso, nós sabemos do fim, nos faz ter um comportamento diferente no meio. Não vai dar para chegar no fim e dizer, nós não sabíamos que seríamos assim. O que a gente tem ouvido aqui nesses dias, não dá mais para dizer que é imaturo. Nós precisamos ter um posicionamento. E o nosso posicionamento é o quê? Eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero saber. Porque saber do fim vai me fazer mudar a forma de andar o meio. Como eu sei que será o fim, não dá mais para brincar. Nunca deu, na verdade, né? Nunca deu. Mas cada vez a coisa está estreitando mais. E não é algo assim, né? Que, vamos sair daqui hoje desanimado. Muito pelo contrário, irmão. Eu não sei você. Mas quanto mais eu vejo os sinais acontecendo, mais alegre eu fico. Porque mais perto o Senhor Jesus está. Se esses sinais te incomodam, revejam o teu cristianismo. Porque nós, como cristãos, deveríamos nos alegrar. Jesus está voltando, Jesus está próximo, Jesus está chegando, né? Então não é para entristecer, só é para entristecer se os teus planos de continuar são melhores do que os planos dele de voltar. Para mim, eu entendo que o maior plano da igreja, o maior evento na vida da igreja está preparado para a volta do Messias, né? Então pensa acerca disso. Então essa grande tribulação, ela será dividida em duas metades. A primeira será o juízo dos selos. Nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 6 a 8. A segunda metade é o juízo das trombetas, que nós encontramos Apocalipse do 9 a 15. Não, a primeira metade é o juízo dos selos e o juízo das trombetas. Juízo dos selos, Apocalipse 6 a 8, e o juízo das trombetas, Apocalipse 9 a 15. A segunda metade, a segunda divisão da tribulação, da grande tribulação, será então o juízo das taças. Apocalipse do capítulo 15 ao 20. Quando nós falamos acerca do Apocalipse, há alguns conceitos, alguns métodos de interpretação do Apocalipse. Existem lá os preteristas, que eles veem o Apocalipse como algo do passado, algo que já aconteceu. Existe ali a interpretação como histórico, como se fosse fazendo parte da história, simbólico ou místico, e existem os futuristas, Existem os futuristas bem radicais e existem os futuristas moderados. Então, queridos, um dos assuntos que nós vamos tratar aqui também nesses dias de escatologia é milênio. Nós vamos falar do milênio, Então, a nossa posição como igreja, pós-tribulacionistas, acreditamos que Jesus vem após a tribulação, pré-milenistas e futuristas, com relação ao Apocalipse, mas moderados, Então nós vamos encontrar a primeira divisão lá da tribulação, ela fala do juízo dos 7 selos. Nós acompanhamos essa leitura lá em Apocalipse, capítulo de número 6. Ali em Apocalipse, capítulo 6, ele fala acerca do juízo dos selos, que será a primeira divisão da grande tribulação. E o primeiro selo citado aqui está no verso de número 2. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante conquistando e para conquistar. Então o primeiro selo é o cavalo branco, que fala acerca de um tempo de aparente paz, prosperidade,
tempo a qual virá uma repentina destruição, com a revelação do caráter maligno do anticristo. No verso 4, nós encontramos ali o segundo selo, e ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então o segundo selo é o cavalo vermelho, que é a guerra. Então o primeiro selo, cavalo branco, um tempo de paz, de prosperidade. Repentinamente vai vir destruição, a revelação do caráter maligno do anticristo. Revelação é tornar conhecido, não é que ele vem, é que vai ser revelado, o caráter maligno do anticristo. O terceiro selo é o cavalo preto, que está nos versos 5 a 6, que fala da fome mundial, Isso certamente em virtude das avassaladoras guerras. Versos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o óleo e o vinho. O quinto selo, que está lá no versículo de número 9, e havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. Então o quinto selo é o clamor dos mártires, aqueles que morreram por causa da palavra de Deus, por causa do seu testemunho, morreram pela fé no nosso Senhor Jesus. Sexto selo. O sexto selo ocorrerá uma sequência catastrófica de acontecimentos. Vamos lá, a partir do verso de número 12 de Apocalipse 6. Apocalipse 6 e verso 12. E eu vi, quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado, e toda montanha e ilha foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandiosos, e homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar em pé? Então nós vemos no sexto selo uma ocorrência de sequência de catástrofes acontecendo, Nós vemos ali grandes terremotos, o céu se escurecendo, a lua se tornando vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu, o céu se enrolando como um pergaminho, montanhas e ilhas sendo removidas do seu lugar. E no verso 17, a ira do Senhor se manifestando. Sétimo selo. Agora Apocalipse capítulo 8, versos 1 e 2. E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E a eles foram dadas 7 trombetas. Então o sétimo selo, houve um silêncio no céu por meia hora. Os anjos agora recebem 7 trombetas, que nós vemos esse primeiro estágio da primeira divisão, o juízo dos selos se encerrando. E a partir desse momento, os juízos de Deus cairão agora sobre os homens, Então nós vamos ver ali agora, a partir disso, o juízo das trombetas. Então nós vemos aqui a grande tribulação,
apontada nos relatos do Antigo Testamento, citada por Daniel, citada em Deuteronômio, ainda poderia citar Ezequiel, vimos ali a citação de Isaías, vemos Jesus fazendo menção escrito nos escritos de Mateus, mas também relatado por Marcos e Lucas, acerca desse período da grande tribulação, que nós entendemos esses 7 anos de tribulação, no qual haverá 2 divisões. Então a primeira etapa, o primeiro ciclo dessa primeira divisão está aqui, que são o juízo dos selos, os 7 selos. E a partir desse momento, ao encerrar os 7 selos, nós vemos então ali se iniciando o juízo das trombetas. Então a primeira trombeta, verso de número 7 de Apocalipse 8. O primeiro anjo tocou, e em seguida houve granizo e fogo misturado com sangue, e eles foram lançados sobre a terra, e a terceira parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. Então aqui nós vemos a primeira trombeta, granizo, fogo misturado com sangue, a terça parte da terra foi queimada, toda a erva verde ali toda a grama verde foi queimada, foi destruída. Segunda trombeta, versos 8 a 9, e o segundo anjo soou, e algo como se fosse uma grande montanha ardente em fogo foi lançado dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue, e a terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu, e a terça parte dos navios foi destruída. Então aqui é a segunda trombeta, um monte em chamas foi lançado ao mar, algo semelhante a um meteoro. Alguns historiadores têm relatado dessa forma, e nós vemos que nesse momento a terça parte da vida do mar perece. Nós vemos aqui que a terça parte das embarcações vão ser destruídas, Então essa é a segunda parte da primeira divisão da grande tribulação, o juízo das trombetas. Terceira trombeta, versos 10 a 11. Versos 10 a 11, aleluia, de Apocalipse 8. E o terceiro anjo soou, e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. Então aqui é o relato, da terceira trombeta. Cai aqui uma grande estrela chamada Absinto, a Bíblia relata, ardendo em chamas, cai sobre a fonte das águas. Aqui nesse momento muitas vidas perecem com as águas, porque elas vão se tornar amargas, Ele está dizendo, muitos homens vão perecer, porque essas águas se tornam amargas. A quarta trombeta está no versículo de número 12, Apocalipse 8 e 12. E o quarto anjo soou, soou a trombeta, tocou a trombeta, e a terça parte do sol foi atingida, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte delas se escureceu, e o dia não brilhou para uma terça parte deles, e da mesma forma a noite. Então aqui a quarta trombeta soou, o anjo tocou a quarta trombeta, foi ferida a terça parte do céu, foi ferida a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, a escuridão atingiu tanto o dia quanto a noite, Então aqui a quarta trombeta. A quinta trombeta está no capítulo de número 9, isso é um pouquinho mais extenso, mas nós vamos ler capítulo 9 de Apocalipse, a partir do verso 1. E o quinto anjo soou,
e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram locustas sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhe designado que não os matassem, mas que os atormentasse por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto das locustas era semelhante a de cavalos preparados para a batalha. Sobre suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como as faces de homens. E eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões. E eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e haviam ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega seu nome é Apolion. Um ai já se passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. Então aqui nós vemos aqui essa porção da 5ª trombeta, né? Grandes tormentos sobrevêm ao homem nesse período. A morte foge dos atormentados, eles desejam morrer, mas a morte foge deles. Há uma praga enorme, né, de lacustas, gafanhotos, perseguem os ímpios, né? E aí nós vamos lá para a 6ª trombeta, a partir aqui do verso 11, né? Verso 12. Um ai já se passou, e eis aqui outros ais vêm a seguir. E o 6º anjo soou, e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a 3ª parte dos homens. Então aqui a gente está vendo ali, né, a 6ª trombeta. 4 anjos que estavam presos ao rio Eufrates foram soltos, né, mataram pelo fogo. Vocês estão vendo as notícias aí que o rio Eufrates está secando. As profecias estão se cumprindo. Até quando a gente vai, né, ignorar as verdades bíblicas? Até quando a gente vai ignorar os sinais? Até quando, né, a gente vai desmerecer aquilo que o Senhor já pontuou, aquilo que já nos deixou como advertência, né? Então eles serão soltos, matarão pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, a 3ª parte dos homens. Né? Atuam as 2 testemunhas, que serão mortas pela besta, mas Deus as ressuscitará e as arrebatará. Aí do capítulo 12 de Apocalipse ao capítulo 14, nós encontramos então ali a 7ª trombeta, né? O nome de Deus é glorificado, porém o juízo de Deus é crescente. A mulher é perseguida pelo dragão, que recebe a ajuda dos anjos. 2 bestas aparecem com grande poder: a besta que sobe do mar, o anticristo, e a besta que sobe da terra, o falso profeta. E um anjo sai para vindimar a terra. Então essa é
primeira fase da grande tribulação, a primeira divisão da grande tribulação, que serão o juízo dos 7 selos e o juízo das 7 trombetas. Quem crê na palavra de Deus? Aleluia. Quem crê que ela é verdadeira? Amém. Graças a Deus. Que bom. Glória a Deus. Então, após o juízo dos 7 selos, vem o juízo das 7 trombetas. E agora, após o término do juízo das 7 trombetas, então serão derramadas as taças, né? E quando a gente fala das taças, do juízo das taças, né, reservam aqui a maior intensidade da ira de Deus sobre os habitantes da terra. Lembra que eu estava falando, a gente precisa entender, né, tudo isso, de que maneira, de que lado dessa história nós estamos. Né? O que é tudo isso? É o manifestar da ira de Deus. É o juízo de Deus se manifestando. É a minha pergunta, nós temos que ter medo? Você tem que ter medo da ira de Deus, irmão? Deus está irado com você? Ô irmão, você está na dúvida aí? Devemos temer a ira de Deus? Lavados, remidos no sangue do Cordeiro, quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo. Vamos passar, mas sabemos com quem vamos passar. Amém? Isso é o mais importante de tudo. Por isso que, aí eu digo, vai dar para uma igreja que fala assim, é gostosinho encarar uma grande tribulação? Para aqueles que querem ouvir o que massageia o ego, vai ter estrutura para aguentar uma grande tribulação? Porque normalmente quando vem uma palavra branda que nos deixa tranquilo, que é gostosinho, é um ambiente onde vai dizer, não, no arrebatamento, a gente antes da tribulação, Jesus vai nos arrebatar. Muito crente está preparado para isso. Mas biblicamente isso não é fato. Seremos arrebatados, creio biblicamente, pós-tribulação. Muda ou não muda? Eu só não preciso estar preparado se eu achar que não vou passar. Mas quando a gente entende biblicamente que vamos passar, lembra que ele estava dizendo? Haverá grande tribulação e não seria possível suportar, mas por causa dos eleitos será abreviado. Diz para mim, se os eleitos estão arrebatados no céu, vai abreviar por quê? Não faz sentido abreviar se os eleitos não estiverem passando. Amém? E depois você vai ver que quando nós entrarmos no arrebatamento, você vai entender tudo. Vai ficar tudo muito claro. Não vai ser hoje, nas próximas quartas, mas quando formos falar do arrebatamento, você vai entender. Vai ficar, nós estamos contando com o embarque antes da hora. E nós, como eu disse, se a gente errar e a tribulação vier antes, amém, estava preparado. Mas se a gente estiver pensando, não, Jesus, já vi crente que fala isso. Eu não me preocupo com a grande tribulação, porque nós seremos arrebatados antes. Então quem não se preocupa não se prepara, e quem não se prepara não suporta. E a Bíblia não diz que receberá a coroa aqueles que começaram, mas aqueles que permanecerem até o fim. Aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Então olha a importância da gente compreender tudo isso. Então depois, só relembrando, estamos vendo aqui, vimos acerca das 70 semanas de Daniel, da divisão, 70 sets, já entendemos acerca, faz as contas lá, irmão, 445, vem retrocedendo até o ano 0, e aí começa depois de Cristo, e aí você faz as contas, 445 foi o tempo ali que foi feito a profecia, no ano do rei Artaxerxes. Nome difícil, Artaxerxes. Jesus nasce. Jesus começa a desenvolver seu ministério com 30 anos. Jesus morre depois, 3 anos e meio. Faz as contas, se tem erro. Não tem. Então a gente vê que a palavra é verdadeira, que a palavra é viva, que ela é precisa, que a profecia é precisa. Só que isso aqui não é uma palavra para a gente sair daqui hoje com um sentimento apocalíptico, muito pelo contrário. É só para a gente fundamentar onde a gente está sendo instruído. É só para a gente entender o que a gente precisa. É só para a gente talvez rever hoje, olha, realmente não dá mais para eu fazer. Eu tenho falado há um tempão aqui, que crente não está na terra de férias. A gente está aqui com um propósito, a gente está aqui de passagem, peregrinos, estamos peregrinando, sabemos para onde vamos, amém? Sabemos qual é o nosso destino, mas às vezes a forma que a gente caminha dá a entender que a gente está de férias.
né? Dá a entender que a gente está, não, eu tenho, e aí quando a gente começa a entender essas verdades, né? Olha, está ali, a Bíblia está falando, o Antigo Testamento se refere à grande tribulação, Novo Testamento se refere à grande tribulação, Jesus fala da grande tribulação. Leia lá 1ª, 2ª Tessalonicenses, Paulo fala muito da volta de Cristo, fala acerca da grande tribulação, né? Todos esses textos de Apocalipse, irmão, agora é um bom momento para você ler Apocalipse. Eu quase nunca falo para as pessoas ler, porque aí vai ler, e aí já vem, né, cheio de coisa, mas vai ler, peça para o Espírito Santo. Nós estamos dando aqui um panorama. Quem sabe no ano que vem a gente consegue trabalhar mais especificamente cada um ali dentro, né? Pega aí, trabalha mais especificamente. Mas nesse momento nós estamos aí fazendo um panorama. Então depois de compreender isso, 70 semanas de Daniel, as 69 se cumpriram, ainda falta a 70ª, as 70 semanas, e o que é as 70 semanas? É a grande tribulação que está faltando, que vai se cumprir, né? E nós cremos nisso. Aí nós entendemos ali a grande tribulação sendo apontada no Antigo, no Novo Testamento, compreendemos ali a divisão da grande tribulação, né? Como vai ocorrer, 3 anos e meio, o primeiro ciclo já vimos aqui, os juízos do selo, o que cada um representa, o juízo da trombeta, cada um, e aí nós vamos então para a segunda e última parte, que fala acerca das taças, né? Então quando termina ali o juízo das trombetas, ele começa então a fazer a atribuição ao juízo das taças, que agora fala assim, reserva um pouco da maior intensidade da ira de Deus sobre os habitantes da terra. Vamos lá no capítulo de número 16 do Apocalipse. As 7 taças da ira de Deus. Irmão, eu não temo quem não está bravo comigo. Eu não tenho medo de quem não está irado comigo, irmão. Essa tem que ser a nossa preocupação. Não é que vai acontecer, fato. A minha preocupação deveria ser, Deus está irado comigo? Qual é a minha posição hoje com Deus? Amigo ou inimigo? De que lado estamos? Né? Não é nem só acerca de estar dentro de um prédio, é no relacionamento com Deus. Está cheio de talvez gente dentro de prédio que Deus está irado. Então é acerca do nosso relacionamento com Deus, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 16. Vamos ler 1, é o 2, mas vamos ler 1 e o 2 ali para compreender. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos, ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. Lembra lá no Antigo Testamento, quando houve o período das pragas, quando Faraó não queria deixar o povo ir? Lembra? E ele ficou retendo, então, e Deus endureceu o coração dele. E aí Deus mandou Moisés dizendo, avisa que eu vou mandar as pragas, né? E o povo de Deus estava onde? Não estava na terra naquele momento? Estava. Mas eles estavam em um lugar onde as pragas não os atingiam. Não estou dizendo que... Se você for ler, irmão, quando nós vamos falar de grande tribulação, santos vão morrer na grande tribulação. A Bíblia diz. Por isso que não dá para vir e pregar um evangelho mimimi. Não dá para vir e te alegrar para se sentir gostosinho. Você vai estar preparado para isso? Hoje uma palavra já nos... Pensa nesse tempo, irmão. Pensa quando essas coisas... Porque aí o cristianismo de muitos vai ser provado. Aí aquilo... Eu não sei, a gente não sabe. Pastor, quando vai acontecer? Está acontecendo? Nós não sabemos. Que Deus nos dê graça e discernimento. Mas, queridos, eu vou falar uma coisa. Quando eu olho para aquela galerinha ali atrás, eu falo, cara, esses caras estão sendo preparados. Talvez a nossa turma pode ter uns frouxos, mas essa nova galera está vindo... Desculpa a expressão. Mas essa galerinha está vindo com peso. Então a gente precisa compreender isso, né? E aí, naquele momento que aconteceu, as pragas vieram, mas havia um lugar onde o povo de Deus estava, que eles estavam protegidos. Há um lugar onde nós estamos protegidos? Sim, Jesus. Em Jesus. Nós estamos em Jesus, amém? Então vamos lá falar das taças, né? Verso 2, então aqui ele fala do primeiro. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra,
E caiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens, que tinham a marca da besta, e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Deixa eu só deixar claro uma coisa aqui, irmão. Culto de quarta é culto de ensino. Amém? Não que o culto de domingo não é para a igreja, é para a igreja, todo culto. Quer dizer, nenhum culto é para a igreja, todo culto é para Deus. Amém? Mas normalmente o ensino, quem vem é mais quem já está. Então, ninguém aqui está fazendo apelo evangelístico ou gancho evangelístico em cima do medo. É para a igreja. Amém? Ninguém vai falar de tudo essas coisas, quer entregar a tua vida para Jesus. Não, é para quem já entregou e entendeu o que vai passar. E aí se podia dar um glória a Deus. Aleluia. Amém? Então não é para botar medo em ninguém. Claro que não, Jesus já é teu Senhor. Amém? Então não é acerca de ter medo. É acerca de ter temor e viver como quem realmente crê que isso vai acontecer. Amém? Por isso que nós estamos até falando de uma palavra, né? Numa quarta, vamos tratar essa série, embora seja... Eu até perguntei para minha esposa, fim dos tempos, não é muito forte? Ela disse, mas põe. Ela se vive porque ela gosta de pilhar, né? Ela falou, mas, né? Já não somos mais imaturos, sabemos o que fazer, amém? Só não podemos ser mais inconsequentes. Então, às vezes, a gente tem que tratar forte para realmente, caramba, não dá mais para a gente ficar. Às vezes a gente está querendo cuidar de um futuro que não vai existir. Às vezes a gente está investindo demais num futuro que não vai haver. Não quero ser profeta do caos aqui, não é isso. Mas às vezes o que mais toma nossa força, nossa energia, nosso tempo, é investir num futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. Já pensou? E aquilo que nós temos relatos, que você me diz que crê na Bíblia, você diz que crê em Jesus, crê na palavra, e aquilo que nós temos certeza que vai acontecer, nós não cuidamos tanto. Consegue compreender? Às vezes a gente investe tempo, dedicação, dinheiro, talento naquilo que pode ser que aconteça, naquilo que pode ser que se realize, naquilo que pode ser que dê certo. Mas aquilo que nós sabemos que vai acontecer, quanto tempo nós temos dado para isso? Qual cuidado nós temos com aquilo que de fato vai acontecer? Eu acho isso muito, muito importante para nós como igreja. Então ali ele cita a primeira taça que seria derramada, fala das feridas malignas sobre aqueles que têm a marca da besta e o adoram. Verso 3... E o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue, como de um homem morto, e toda a alma vivente morreu no mar. Então aqui a segunda taça, o mar torna-se em sangue, exterminando toda criatura aquática. Versos 4 a 7, nós vamos encontrar a terceira taça. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios, e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. E eu ouvi o anjo das águas dizer, tu és justo, ó Senhor, que és, e que eras, e que serás, porque tu julgastes assim. Porque eles derramaram o sangue de santos profetas, e tu lhe deste sangue para beber, porque eles são dignos. Eu ouvi outro vindo do altar, dizendo, ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui a terceira taça sendo derramada, rios e fontes tornando-se em sangue, contaminando toda a água. Hoje as pessoas têm muita preocupação, né? E o anticristo, quem é? Quem deixa de ser? E a marca da besta? E aí eu gosto muito de pensar assim, né? O que a Bíblia fala acerca da marca da besta? Fala da mão e fala da testa, né? Aí tem a questão do chip, tudo isso aí, nós não vamos entrar, mas eu só tenho uma opinião. Irmão, infelizmente, tem muita gente carregando a marca da besta já. Sabe o que eu quero dizer com isso? Porque mão fala de manusear, e testa fala de mentalidade. Infelizmente tem muita gente usando as suas mãos com uma mentalidade da besta. Muita gente deixando a sua mente ser tomada,
né, com esses pensamentos. Olha tanta coisa ruim que está por aí. Tem gente agindo mal, gente pensando de uma maneira, e a gente só se detém no chip. Não, mas eu não coloquei chip, eu não tenho chip. Mas e a mentalidade? É a mentalidade de Cristo, de Romanos 12? E a ação, o que nós fazemos com a nossa mão, glorifica a Deus, né? Então é só abrir um gancho aqui, só porque às vezes a gente é muito místico. A gente pega em coisas assim, e aquilo que é o trivial, que é o do todo dia, que é o da toda hora, que a gente precisava, né, ter esse cuidado extremo, às vezes a gente é um pouco relapso. Quarta taça, versos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. Verso 9, e os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Olha só esse versículo aqui, irmão. A gente tem que, né, prestar muita atenção, ter muita reverência com a palavra. Vou reler o início do verso 9. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E eles não se arrependeram para lhe darem glória. Olha só, olha tudo acontecendo e o texto dizendo ali, olha, às vezes a gente fala hoje, puxa, uma palavra tão forte, a pessoa não se arrependeu. Veja aqui, morrendo por causa do calor extremo, é calor ali de queimar, de acabar com a vida, e eles não se arrependendo, né? Então aqui a quarta taça, um calor insuportável, de modo que os homens serão abrasados pelo sol, mas mesmo assim não se arrependem. Verso 10 e 11, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas, eles mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. Queridos, deixa eu só colocar aqui uma questão. Nós estamos falando, né? Falei ali de pré-tribulacionista, meso, pós-tribulacionista, pré-milenista. Querido, isso tudo é periférico. Como assim, pastor? No céu vai ter pós, pré, meso, né? Não é algo que vai, claro, se um pré não estiver preparado para suportar a tribulação, só Deus sabe, né? Mas não é algo que realmente ali que seja o principal. Eu sempre cito isso, né? O pastor Luciano fala, né? Ser pré ou ser pós é como café com leite. Tem gente que toma leite com café e tem gente que toma café com leite, né? Mas como eu digo, é importante a gente entender no sentido de se preparar. Será que nós, pensa hoje, você tem que pensar em você, né? Cada um de nós em nós. Mas será que, como eu disse, às vezes um comentário, uma brincadeira, um posicionamento a gente já não suporta? Será que a gente suportará a grande tribulação se não se preparar? Então é algo que nós precisamos mesmo ter esse cuidado. Ali a gente viu ali repetindo, né, que eles blasfemavam contra Deus e não se arrependeram dos seus atos. Quinto selo, versos 10 e 11. Já li aqui, quinto selo, 10 e 11. Então atinge o trono da besta, seu reino se torna tenebroso, pânico na terra devido à grande dor. Sexta taça, versos 12 em diante. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Citei há pouco ali, o rio Eufrates está secando, esse caminho aqui está se abrindo, olha que biblicamente, a Bíblia já aponta, quanto tempo já esse relato. E eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão e da boca da besta, e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão,
Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Quem sabe, se nós tivermos tempo hábil aí para frente, numa dessas séries a gente consegue dar uma pincelada rápida acerca do Armagedon também, citado aqui nesse inteirinho do sexto selo. Então aqui nós vemos o caminho sendo preparado para a batalha final, a batalha do Armagedon. Aqui a trindade satânica congrega, começa a juntar os reis dessa terra para essa guerra. E a sétima taça, a partir do verso 17 até o 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe o cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Então, queridos, que a gente possa, como eu disse, depois ler, medita em todo esse contexto. Quem sabe tua semana de leitura aí no Apocalipse, a cada dia ali lendo um capítulo, lendo dentro dessa linha que nós traçamos aqui, selos, trombetas e as taças, as taças da ira de Deus. E para a gente caminhando para o final, eu volto lá em Mateus capítulo 24, para nós relermos. Mateus, capítulo 24 e verso 21. Eu gostaria que você fosse lá na sua Bíblia, Mateus 24 a 21. Aleluia. Mateus, capítulo 24 e verso 21, Jesus falando. Vamos reler, Já lemos, mas eu faço questão de nós relermos. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Vai um pouquinho para frente agora, verso de número 29. Mateus 24 e 29. Aleluia. Glória a Deus. Imediatamente. Qual foi a palavra aqui usada por Jesus? Fala bem alto. Diga imediatamente. Isso. Imediatamente ao quê? Olha o que diz. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Olha o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande
glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Aleluia! Quando imediatamente após a tribulação será visto a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem, né? Então, queridos, que a gente compreenda isso. Mais importante do que passar é com quem vamos passar. Nós não sabemos se vai ser a nossa geração, e ninguém está aqui para fazer palpite gospel, não é isso. Mas se eu não passar, estou preparando meus filhos para passar. Se eles não passar, eles estão preparados para preparar os filhos deles para passarem. Mais importante do que passar é com quem nós vamos passar. Mais importante do que passar é nós sabemos como tudo acaba. Eu sempre digo isso, essa é uma tribulação até covarde, porque nós já sabemos como acaba. Nós já sabemos como acaba. Nós já sabemos de que maneira acaba. Então, o mais importante é com quem nós vamos passar. Não é acerca de passar dentro de um prédio, é acerca de passar tendo uma vida com Deus. É tendo passar feito de Jesus Senhor absoluto da sua vida, soberano, né? Não é acerca de, por que nós fazemos de Jesus Senhor? De medo? Não, foi primeiro por entender o amor dele por nós. Vamos chamar isso aqui de bônus. Passar com Jesus a tribulação é bônus, porque eu não entreguei minha vida para Jesus, não fiz de Jesus o meu Senhor por medo da tribulação. Não, foi por entender a crucificação, foi por entender a redenção. Só que agora nós sabemos com quem vamos passar. Sabe, se hoje talvez como igreja do Senhor isso te deixa em crise, ore e peça, Espírito Santo me ajuda, eu preciso me posicionar. Por que é que eu estou temendo isso?